Deus, Ele nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. E só Deus para ver algo em mim e em você. Quando todo mundo olha para nós e não vê possibilidade de nada. O homem, ele olha para nós e vê impossibilidades, vê em nós fraquezas. E de fato nós somos fracos. Porém, Deus olha para cada um de nós e vê algo que Ele já colocou e que ninguém é capaz de enxergar. Algo em nossa alma, em nosso coração, já foi plantado desde o nosso nascimento, segundo a palavra do profeta Jeremias. Deus diz que antes mesmo de você ser gerado e antes mesmo de você nascer, eu já tinha te escolhido. E assim aconteceu também com o servo de Deus, o patriarca Abraão. Quando Deus olha para Abraão e faz um chamado na vida dele acontecer. Deixar uma palavra para os irmãos no livro de Gênesis, capítulo número 12. Que diz assim a palavra, Gênesis, capítulo número 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que quando Abraão recebe o chamado de Deus, ele sai da terra na qual Deus mandou ele sair. E Abraão, ele começa a viver o chamado extraordinário da parte de Deus. Mas Abraão começou, acredito eu, com uma dificuldade. Que dificuldade? Para onde eu irei? Ele ouviu a voz de Deus, que até então nunca tinha ouvido. Até porque seu pai, Terá, era um homem idólatra, habitando na terra de Ur dos caldeus, um lugar onde a idolatria predominava. Abraão ouve a voz daquele que o criou e que já tinha constituído desde o seu nascimento e já tinha colocado sobre ele um grande chamado. O chamado de Abraão, se a gente for parar para pensar, é um dos chamados mais impossíveis aos olhos humanos de acontecerem. Por quê? Porque se nós olharmos as situações na qual Abraão viveu, a gente pode parar, se trouxermos para a nossa vida algumas impossibilidades na qual Abraão viveu naquele tempo. Primeira impossibilidade, Abraão já era um homem idoso. Segunda impossibilidade, Abraão tinha uma esposa que era estéril. E a palavra diz que o Senhor fala para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Se nós olharmos com os olhos humanos, os olhos carnais, Abraão e sua esposa Sara jamais seriam pais de uma grande descendência. Os olhos humanos, ele olha para a situação que pode ser impossível e colocar um grande empecilho. Mas Deus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Quando Ele determina, Ele bate o martelo e diz: a palavra foi minha, o chamado quem te deu fui eu, então eu vou fazer acontecer conforme a vontade do meu coração, conforme a vontade do chamado que eu tenho sobre você, conforme a vontade do chamado que eu tenho para a tua vida. E ninguém vai atrapalhar, ninguém vai impedir o que eu tenho contigo. Se nessa manhã você olha para impossibilidades que existem na tua vida, no teu casamento, pare e olhe para o consumador da sua fé. O nosso Cristo, que subiu certo dia em uma cruz para verter seu sangue
e te abençoar com um grande livramento, o livramento do fogo eterno do inferno. Deus, Ele quando olha para mim e para você, embora muitos olhem e vejam em nós uma pessoa que não tem futuro, uma pessoa que não tem possibilidade de andar conforme a vontade de Deus. Porém, Deus quando Ele chama, Ele já tem olhado além daquilo que os olhos da carne têm visto. Então, não pare naquilo que as pessoas estão falando a teu respeito. Olhe para o que o Deus da tua salvação tem dito a respeito de você. Se Ele disse que vai acontecer, se Ele disse que você vai ser, então você será e vai acontecer conforme a vontade, conforme a palavra e conforme o desejo do coração do nosso Deus. A gente tem que se atentar a um detalhe. Não é o homem quem descobre a Deus, mas é Deus quem se revela para o homem. A palavra vai dizer no livro de João, capítulo 15 e o verso 16, Jesus fala: não foi vocês quem me escolheram, foi eu que olhei para vocês e chamei. Não somos nós que escolhemos andar na presença de Deus, é Deus quem nos tira de onde a gente nunca poderia ter saído e nos abençoa com o chamado, nos abençoa com a sua palavra e nos faz caminhar diante da impossibilidade. Se a gente parar para pensar lá no livro de Ezequiel, capítulo número 37, Ezequiel ele começa a ter uma visão da parte de Deus e Deus pergunta para ele: Ezequiel, você está em um cenário de morte, você está em um cenário difícil, olha para essa situação, você acha que isso aí pode voltar a ter vida? Você acha que no meio desses ossos, no meio dessa calamidade, no meio desse cenário impossível, você acha que pode voltar a ter vida neste lugar? O homem, Ezequiel, para e fala: Senhor, só tu sabes. Só Deus sabe aquilo que pode fazer na minha e na tua vida. Ezequiel olha para um cenário difícil e eu imagino Ezequiel pensando: Senhor, se depender de mim, isso não sai do canto. Se depender de mim, nenhum osso desse volta para o lugar. Se depender de mim, o Espírito não é soprado. Se depender de mim, nada volta para o lugar. Porém, eu sei que tudo tu pode e que tu podes fazer, Senhor, conforme a vontade do teu coração, conforme a vontade do teu querer. E se o Senhor acha que pode, então está decretado, o Senhor pode. O homem olha, vê um cenário de morte, mas Deus diz: tem vida aí, tem vida aí. Tem vida no teu casamento, tem vida na tua empresa, tem vida para os teus filhos que estão afastados do Evangelho, tem vida para os teus parentes que estão distantes de Deus. Por quê? Porque o Senhor olha e vê uma possibilidade diante da nossa dificuldade. Não se detenha a dificuldade humana, não se detenha a dificuldade que você vê, mas preste atenção no que o Deus da tua salvação está dizendo nesta manhã. Ainda tem vida, ainda há possibilidade, ainda há uma geração que pode ser ressuscitada do pó, porque o Senhor pode, o Senhor Ele é fiel e Ele está te levantando nesta manhã. Marcha conforme o desejo e a vontade e a possibilidade do Deus de Israel. Não olha para o desejo do teu coração, para a possibilidade dos teus olhos, porque você é fraco, você falha, você pode cair, mas se você colocar em minhas mãos, eu vou fazer acontecer conforme o desejo do meu coração, conforme a vontade do desejo, que é te salvar, é te dar um chamado e fazer você crescer e caminhar diante dessa dificuldade. Não olhe para a tua dificuldade nesta manhã. Deus, Ele é um Deus que opera em meio às nossas impossibilidades. Imagine pessoas olhando para Abraão e dizendo: Abraão, para onde é que tu vai?
Quantas vezes você ouviu essa voz para que você largue tudo e saia do seu lugar de conforto? Eu imagino Abraão olhando para as pessoas e dizendo: eu só ouvi uma vez, mas eu tenho certeza da voz que eu ouvi. É que Deus, Ele se revela, e quando Ele se revela, Ele não deixa dúvida em nossos corações. Deus, quando Ele se mostra para nós, Ele não deixa a dificuldade que há em você se limitar e te fazer parar. A tua dificuldade para Deus hoje, nesta manhã, é nada. Só se apoia na palavra que Deus te deu. E se a palavra que Ele te deu foi de salvação para a tua casa, continua caminhando. Continua nessa tua pouca fé, nessa tua pouca força. Porque onde há pouca fé, há uma grande possibilidade de milagre. No meio do caminho, Abraão passou por alguns percalços, por algumas situações difíceis. E a primeira situação foi a parada de seu pai em Harã. Quando seu pai para em Harã, ele já não sai mais dali no tempo que gostaria. Imagino que Abraão queria continuar a caminhada e não parar. Porém, seu pai arma suas tendas e Abraão é obrigado a parar com ele. Mas, às vezes a gente para no caminho. A gente só não pode se prostrar e ficar estagnado. Deus continuou a falar com Abraão depois de um certo tempo. Porque Abraão só saiu daquele lugar quando seu pai morreu. E quando o pai dele morre, ele continua a caminhada. E um pouco mais à frente, ele tinha levado mais alguém consigo, Ló. E Ló começa a dar problemas para Abraão. Porque existem pessoas que querem andar conosco, mas não querem fazer conforme aquilo que Deus já determinou para que nós possamos fazer. Às vezes a gente faz algumas coisas que ninguém entende, mas Deus sabe o porquê nós estamos fazendo. E no meio da caminhada, os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão. E Abraão chama Ló ao canto, chama para um particular, porque tem coisas que é entre você e seu pastor. Tem coisas que é entre você e o seu dirigente. Tem coisas que nem todo mundo pode saber. E Abraão começa a conversar com Ló. Ló, nós somos parentes. Eu te criei como um filho. Mas não é bom que haja contenda entre mim e você. Os nossos pastores estão começando a contender. E eu não quero que essa contenda se estenda sobre nós. Então, olha a imensa terra. Escolhe um lado. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló começa a olhar a terra. E ele vê uma pequena vantagem. Um pouco de esperança no meio de um deserto. Uma esperança que não era uma esperança entregue a ele por Deus. Porque Ló, ele toma uma decisão pautada naquilo que ele viu e não pautada naquilo que Deus falou com ele. Acredito eu que Ló nem procurou saber qual era a vontade de Deus naquele momento. E Ló olha, vê um pouco de pasto, um pouco de pastagem, um pouco de verde, e aquilo lhe enche os olhos. E com isso eu quero abrir um parênteses. Não se atente para aquilo que você está vendo e que está de agrado com os teus olhos. Vou repetir. Tem coisas que Deus já separou e já designou para você viver. Porém, você está olhando para uma situação que para Deus não é o desejo dele para você.
você acha que é grande, você acha que é muito, você acha que é isso que Deus quer. Porém, você está olhando para uma pequena quantidade de coisas. E às vezes o mundo nos oferece um pequeno banquete. E nesse banquete, a gente pode se deleitar e cair do cavalo. E foi o que aconteceu com Ló. Ló olha, vê um pouco de pasto. E não, é para esse lado, Abraão, que eu vou. Abraão olha para o outro lado e vê um deserto. É melhor a gente estar no deserto com Deus do que no oásis sozinho. É melhor a gente andar no deserto escaldante, com pouca água no odre, mas com a presença de Deus em nossas vidas, do que a gente andar em mesas fartas, sem a direção, sem a permissão e sem o direcionamento de Deus. Não ande em lugares onde Deus não permitiu você entrar. Isso também se estende para pessoas. Não ande com pessoas que aos teus olhos é bom para você se sentar à mesa dele ou à mesa dela. Olhe para o que Deus tem falado contigo nesses últimos meses. Olha, é isso que eu tenho para você, é essa a tua companhia. Mas você vê uma impossibilidade e acha que não é a vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer, aquilo que você acha que é o que Deus tem para você, se você não parar, orar e pedir o direcionamento, você vai fazer igual a Ló, vai cada dia mais para perto de Sodoma e de Gomorra. Ló vai, para ele é o melhor lugar para ir, mas Abraão olha, vê um lugar de sequidão e parte. Muitas das vezes a gente vai ter que partir para dentro do deserto, mas é nesse deserto que Deus vai mudar a nossa história. É nesse deserto que Deus vai mudar a nossa situação. É nesse deserto que Deus vai mudar a história das nossas vidas, a história das nossas famílias, a história dos nossos parentes. E Ló, quando foi para um lugar de pequena vastidão, de pequena, como eu posso dizer, um lugar que aparentemente para ele era de abundância, um lugar de pequena abundância, ele foi cada vez mais perto da destruição de sua casa, da destruição do seu lar, da destruição da intimidade dele para com Deus. E Abraão vai para o deserto. E num deserto, com Deus, é melhor do que na abundância sem Ele. E quando Abraão está no deserto, caminhando, eu imagino que Abraão sentiu um peso da separação entre ele e seu sobrinho, que para ele tinha como filho. E Abraão, ele começa a se perguntar: e agora? Como será? Faz falta algumas pessoas em nossas vidas. Faz falta alguns lugares que nós frequentamos há algum tempo. Mas se Deus nos tirou, é porque Deus sabe que aquilo ia prejudicar a nossa caminhada com Ele. E no capítulo seguinte, em alguns capítulos depois, Deus fala com Abraão e diz: Abraão, olha para o céu, começa a contar as estrelas, vê se você consegue contar todas elas. Você consegue, Abraão? Imagino que Abraão disse: Senhor, é impossível eu contar todas as estrelas. Pois é, Abraão, são muitas as estrelas do céu, e assim será a tua descendência. Eu não vou fazer a impossibilidade que há em você, a impossibilidade que há na tua esposa, ser limitada
a promessa que eu te fiz, você vai ser um pai de uma grande nação, e não importa a tua idade, não importa se a tua esposa é estéril, mas eu disse que ia fazer, e quando eu digo que vou fazer, eu faço. Não importa a impossibilidade do homem para a vontade que Deus já determinou para a vida dele. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Não importa a nossa dificuldade, Deus age conforme o desejo do coração dele. E Abraão não entendia, e começou a andar mesmo sem entendendo. Vai ter momentos que a gente vai ter que continuar andando, mesmo sem entender o que está acontecendo em nosso lado. Existem dificuldades que vai tentar nos parar, existem impossibilidades que vai tentar nos tirar do coração a promessa e a palavra que Deus já determinou para nós. Mas nesta manhã eu vim aqui para te dizer: não olhe para a impossibilidade, não olhe para aquilo que o inimigo está tentando colocar na tua mente. Não dê ouvidos ao inimigo. Se Deus determinou, está decretado a tua vitória no céu. Então continua, marcha, se levanta, sai do pó e continua marchando. É na tua marcha, no meio do deserto, que Deus vai surgir e vai falar contigo, e naquele lugar você vai receber a sua vitória, né? No lugar da maior dificuldade, porque Deus opera em nossas impossibilidades. Aleluia. Abraão passa por algumas outras situações. Ainda no capítulo 12, Abraão ele se vê apertado. E ele decide a entrar no Egito. E quando ele entra no Egito, ele começa a fazer um combinado com a sua esposa. E ele diz: tu vai dizer que é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Mas Abraão esqueceu que ele tinha a presença de Deus com ele. E quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, nós não precisamos mentir para ninguém, nós não precisamos enganar ninguém, nós não precisamos andar com mentiras em nossa boca, em nossos lábios. A gente só tem que andar de acordo com aquilo que Deus já disse que ia acontecer. Então, quando Abraão falou uma mentira, Deus não se agradou. Mas Deus deu livramento para Abraão. Por quê? Porque quando Deus determina que vai te amparar, que vai te guiar, Deus continua contigo. Não tome isso como amparo para andar mentindo, não. Tire esse costume sujo da sua boca. Não deixe que o inimigo ande tentando você com mentira. E Deus livra Abraão da terra do Egito. Mais à frente, Abraão houve um conselho errôneo. De quem? De alguém de longe? Não. De Sara, sua companheira. Sara diz assim: olha, Abraão, o tempo está passando, eu sou estéril e tu sabe. E o teu tempo está chegando também. Se deita com Agar, porque senão tu não vai ter descendência. Atalhos para a promessa, e Deus não trabalha com atalho. Deus não trabalha com atalho. Talvez você esteja passando pelo caminho mais difícil que existe, mas é no meio do caminho difícil, é no meio do caminho de impossibilidade que Deus vai se apresentar para você. É no meio do caminho mais improvável, onde tem espinhos, onde vai ter pedra, onde vai ter palavras que vão te desanimar. Mas é por este caminho difícil que Deus vai fazer acontecer o impossível acontecer sobre os teus, sobre a tua vida, principalmente sobre o teu ministério, a chamada.
a chamada de Deus. A gente não precisa de atalhos para chegar aonde Deus disse que ia nos colocar. E Abraão se deita com Agar e tem um filho. Mas não era a promessa de Deus para Abraão. Ainda não era o final. Ainda não era a palavra final de Deus para Abraão. A Bíblia diz que chega um anjo do Senhor na tenda. E ele diz assim: daqui a um ano, daqui a um tempo, daqui a alguns dias, Sara vai gerar um filho no ventre. E Sara começa a rir. E às vezes a gente recebe algumas palavras da parte de Deus que a gente fica pensando: como vai ser isso? Eu não tenho condições, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho uma boa leitura, eu não conheço nada, mas Deus disse que vai me levar. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de algumas impossibilidades que alguns de nós vivem quando Deus fala algumas promessas. E algumas pessoas começam a colocar impedimentos no meio da chamada de Deus, no meio da promessa. E mais uma vez eu quero te dizer: não coloque impedimento na promessa de Deus, porque quando Deus fala, Ele cumpre. E algumas pessoas se perguntam, porque eu já me perguntei: como vai ser isso? Se eu não tenho tal coisa, se eu não tenho tal capacidade, se eu não posso fazer isso. Mas Deus diz nessa manhã: eu não te chamei por causa da tua exegese, porque tu sabe ler bonito, porque tu tem uma boa oratória. Eu te chamei, como assim já foi dito aqui pelo primeiro mensageiro, é o caráter, é aquilo que Deus viu em nós, é aquilo que Deus já olhou para dentro de nós e que ninguém viu. E Deus vê o nosso caráter desde o nosso princípio de vida. Deus muda, se for possível, as estações para colocar em nós um caráter da maneira com que Ele se agrade. Alguém talvez olhe para mim e diga: vai ser igual aos antepassados, aos primeiros parentes. Mas Deus diz: não. E essa palavra não é só para mim. Essa palavra é para você que pensa que Deus colocou um limite por causa que alguém falou alguma coisa. E Deus não se detém a limites de pessoas. Porque alguém falou de você que você não podia, que você não tinha condições, que você não era capaz. Mas nessa manhã o Senhor manda te dizer: você é capaz porque foi eu que te chamei. E mesmo sem a sua capacidade, eu faço a capacidade de chegar até você. Eu capacito os incapacitados, eu faço a provação ser maior. E quando a provação passa, você vai estar alinhado com o propósito, alinhado com a palavra, alinhado com o caminho que eu já chamei para você trilhar. Não se detenha a palavras de pessoas que nunca construíram nada. Não sabe pregar, mas Deus diz: eu vou ensinar. Não sabe louvar, mas Deus diz: eu vou colocar o dom em você. Não sabe fazer a obra, mas Deus diz: eu vou colocar pessoas do teu lado que vai te ensinar, e você vai ser bênção na obra de Deus. Não se detenha ao que as pessoas estão falando, mas fique focado naquilo que Deus já falou e já determinou para a sua vida. Se você nesta manhã se identifica com alguma dessa palavra, eu peço que você coloque aí no comentário da live: eu estou voltando para Jesus, porque eu quero viver o chamado. Abraão teve que aprender a ser obediente ao chamado de Cristo, a aprender ao chamado de Deus. Ele teve que aprender a obediência. Ele teve que aprender a deixar coisas para trás. E a renúncias quando Deus nos chama.
Porque quando Deus se revela para nós, algumas coisas vão ter que ser deixadas para trás. Nem tudo vai conosco. Abraão era para sair apenas com a sua esposa e com os seus bens. Mas ele decidiu esperar pelo pai. E ainda por cima, levar Ló consigo. Quando Deus te tirar de algum lugar, não leve nada com você. Quando Deus te tirar de algumas situações, não leve nada com você daquele lugar. Ande apenas com a obediência dentro do teu coração. Ande apenas com o desejo de servir a esse Deus que vai fazer uma grande obra na tua vida. Porque a obra que Ele começa em nossas vidas, Ele é fiel para terminar. Aleluia. Coloque nos comentários: eu estou voltando para Cristo, ou eu estou aceitando o Senhor pela primeira vez.